Olá, bem-vindo a mais uma aula. Esta aula estarei resolvendo a questão 25 da prova de 2015 da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. A questão 25 ela diz o seguinte: um satélite esférico homogêneo de massa m gira com velocidade angular constante em torno de um planeta esférico homogêneo de massa m maiúsculo, em uma órbita circular de raio r e período t, conforme figura abaixo. Considerando g a constante de gravitação universal, a massa do planeta em função de r, t e g é... Ou seja, o problema aqui pede para a gente encontrar a massa do planeta como uma função do raio, do período e da constante g. Do enunciado aqui, foi dito que tanto o satélite como o planeta têm formato esférico e são homogêneos. Logo, essas informações querem dizer para a gente que a gente pode considerar que toda a massa do planeta ela pode ser considerada concentrada no seu centro geométrico. Ou seja, o planeta ele pode ser considerado como sendo uma massa pontual. A mesma coisa se aplica para o satélite. Então são massas pontuais. A gente vai tratar elas como massas pontuais. Disso, você pode aplicar essa equação aqui, que é a força gravitacional, né, entre dois corpos, um de massa m, m maiúsculo aqui está representando o planeta, e m minúsculo representando o satélite. E r é a distância entre o planeta e o satélite. Na verdade, entre os seus centros geométricos. Ok. Outra informação importante aqui é que o satélite executa uma órbita circular e que, além de circular, a velocidade angular dele é constante. Se a velocidade angular dele é constante, isso significa que esse movimento aqui ele é uniforme. E como é uma órbita circular, é um movimento circular uniforme. Então a gente tem um movimento circular uniforme aqui. Partindo da força com a qual esse satélite fica submetido, eu vou considerar que o planeta ele é fixo, ele é rígido. Ele está parado aqui nessa posição e só o satélite que se movimenta, né? O satélite está se movimentando em torno do planeta. Essa força gravitacional aqui, a qual o satélite está submetido, vai fazer com que tenhamos aqui uma aceleração para o centro, ou seja, o satélite sofre uma aceleração para o centro ou uma aceleração centrípeta e como ele descreve um movimento circular e uniforme, uma órbita circular aqui, ele tem associado a essa órbita uma velocidade. Então você tem aqui uma aceleração e também uma velocidade que é tangente a essa trajetória. Então aqui uma velocidade e aqui uma aceleração. Essa aceleração central aqui, ou centrípeta, dirigida para o centro o centro aqui é o centro do planeta, no caso. Ela só faz com que a velocidade tenha direção e sentido alterados. Para cada ponto sobre a trajetória aqui, que o satélite está executando, a velocidade tem sua direção e sentido mudadas. Mas o módulo da velocidade, ou seja, o módulo de v, é constante. O módulo não muda. Eu vou chamar o módulo simplesmente de v. O módulo da velocidade que o satélite tem aqui, a velocidade tangente. Agora, voltando para a força, já que a única força que o satélite fica submetido é a força gravitacional, então, aplicando a segunda lei de Newton, a força resultante tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então, a força aqui é G, m por r ao quadrado. E a aceleração, como é um movimento circular e uniforme, então a aceleração aqui é uma aceleração centrípeta. E o módulo dela vale v ao quadrado sobre r. Então, vou substituir a aceleração por v ao quadrado sobre r. Daqui a gente pode eliminar a massa do satélite, um dos raios, e a gente fica com v ao quadrado igual a gm sobre r.
que eu vou chamar de equação 1. Bom, eu quero uma relação entre quero escrever a massa como função do raio do período da constante de gravitação universal, g. Aqui eu tenho a massa, posso escrever ela em função de g, r e v. Então eu tenho que eliminar a velocidade. Para fazer isso eu vou usar o fato de que o movimento é circular uniforme. E assim a gente tem o seguinte: o satélite ele vai percorrer essa órbita, vai executar essa órbita aqui, uma órbita completa num período t, que foi dito que o período dele vale t. E quando ele executa uma órbita completa, ele percorre uma distância, que eu vou chamar de ΔS, que vale 2π vezes o raio da órbita, ou seja, o comprimento da circunferência. Isso é executado num intervalo de tempo igual ao período. Consequentemente, eu encontro a velocidade. Então, daqui eu tenho que 2π vezes o raio tem que ser igual à velocidade vezes o período. Assim, a velocidade pode ser escrita como 2π vezes o raio sobre o período. O que me interessa é v ao quadrado, então daqui eu vou elevar essa equação ao quadrado. Então, eu fico com v ao quadrado igual a 4π ao quadrado vezes r ao quadrado sobre t ao quadrado, que eu vou chamar de equação 2. Agora eu vou substituir a equação 2 na 1 para eliminar a velocidade. Então, substituindo a equação 2 na equação 1, a gente tem o seguinte: que 4π ao quadrado vezes r ao quadrado sobre t ao quadrado, substituindo aqui, né? Isso fica igual a gm sobre r. Gm sobre r. Eu vou isolar m agora, a massa do planeta. Então, isolando m, a gente fica com m igual 4πr ao quadrado vezes r. Então, 4π ao quadrado vezes r ao cubo. R ao quadrado aqui com r, dá r ao cubo. E esse g que está multiplicando m, eu vou passar dividindo aqui. Então, aqui fica gt ao quadrado. Ou seja, essa é a equação onde a gente tem a massa do planeta escrita como função do raio, do período e da constante de gravitação universal. Dentre as alternativas, a alternativa A ela vai com r ao cubo sobre t, não com t ao quadrado. Então ela não está ok. A alternativa B vai com r ao quadrado e não com r ao cubo. E também com t e não com t ao quadrado. Então também não está ok. A alternativa C vai com r ao quadrado e não com r ao cubo. Então também não está ok. A alternativa D vai com r e não com r ao cubo. Então também não está correta. Por fim, a alternativa E vai com r ao cubo por t ao quadrado. Esta é a alternativa correta. Outra forma de resolver esse problema, eu vou deixar como exercício, é você verificar que esta quantidade aqui, tanto da letra A, letra B, letra C e letra D, elas não têm dimensão de massa. Se você fizer uma análise dimensional, você vai verificar que apenas a alternativa E tem dimensão de massa. Logo, só esta pode ser a solução possível. Como nenhuma das outras soluções tem a dimensão correta, automaticamente você tem a resposta. Só que isso nem sempre é possível, né? Isso só é possível quando os problemas têm respostas literais. Então fica como exercício aí verificar que isso daqui tem dimensão de massa. Espero que a resolução tenha sido bem clara. Obrigado por assistir e até a próxima aula.